Olá, meu nome é Kátia Silene Costa Soares Simões e vou apresentar a socialização do estágio curricular obrigatório 2 nos anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração é a metodologia de ensino e o tema escolhido foi a metodologia do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. A justificativa para o tema. É por meio do estágio que se tem a vivência com o primeiro contato que traz a futura profissão e que a prática acontece. Esse processo é importante e fundamental. O estágio entra no ambiente de possibilidades de vivenciar as experiências por esse contato direto com as atividades de uma sala de aula, que irá exercer ao longo do período de estágio. Compreender o estágio curricular como um tempo que é destinado a um processo de ensino e de aprendizagem, e uma oportunidade para refletir, sistematizar e testar conhecimentos durante o curso de graduação, não sendo simplesmente uma experiência prática. É reconhecer que, apesar da formação oferecida em sala de aula ser fundamental, ela sozinha não é suficiente para preparar os alunos para o pleno exercício da sua profissão. Rosa e Souza, 2012, página 677. Ao observar o cotidiano de uma sala de aula dos anos iniciais do ensino fundamental, escolhemos o tema Metodologia de ensino nos anos iniciais, tendo como área de concentração a metodologia de ensino. Os objetivos. Os objetivos de ensino foi desenvolver o estágio na perspectiva de uma atividade de pesquisa que articula a teoria e a prática, compreender a organização do trabalho pedagógico, elaborar um instrumento alternativo para o ensino. Os objetivos de aprendizagem: aprender de forma prazerosa e proveitosa, desenvolver o raciocínio lógico, a construção do sistema silábico, o desenvolver o olhar crítico, envolver o que é aprendido no dia a dia, compreender as temáticas abordadas e respeitar o seu tempo e espaço. Fundamentação teórica. Ao se observar o cotidiano de uma sala de aula dos anos iniciais do ensino fundamental, o tema escolhido foi a metodologia de ensino nos anos iniciais, sendo a área de concentração a metodologia de ensino. O olhar dos alunos, eles dizem, com absoluta naturalidade, sobre o andamento de tudo. Aprenda a ler seus olhos e os olhos dos seus alunos, porque são os espelhos de Branca de Neve. Dizem tudo que você perguntar. Não estamos entendendo, não tenho interesse, estou adorando, você fala alto demais, não estou ouvindo. Karnal, 2012, página 22. É importante ressaltar que se traz como consequência deste processo de aprendizagem um estabelecimento de habilidades que serão imprescindíveis para as etapas, sendo essas futuras da vida da criança, nesse momento de desenvolvimento onde a criança está a passar. Metodologia. O estágio se realizou na Escola Nossa Senhora das Graças, fundada em 1961, situada na cidade de Bagé, no bairro Dois Irmãos, na rua Gaspar Silveira Martins, número 506. Funcionando nos horários manhã e tarde, o estágio tem como tema a metodologia de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo essa a metodologia de ensino direcionada e desenvolvida na turma do quarto ano do ensino fundamental. Como método, um levantamento dos procedimentos da instituição, assim tendo conhecimento das atividades que fazem parte do cotidiano escolar para que o estágio se desenvolva de maneira significativa. De uma seguinte forma, ele foi dividido em 5 momentos. O primeiro momento foi o conhecimento do PPP da escola, que é o projeto político-pedagógico. O segundo momento foi as observações das atividades operacionais e segmentos com o levantamento das ações desenvolvidas na escola. O terceiro momento foi o levantamento do funcionamento da escola.
O quarto momento foi uma análise das observações para a elaboração do relatório. O quinto momento foi uma elaboração dos planos de aula e regência. E o sexto momento foi a metodologia da observação. Foi observar a comunicação da professora regente da turma, suas atividades realizadas em sala, como é o seu comportamento com os alunos, como a mesma lida com as situações inadequadas no cotidiano com seus alunos e como é a sua teoria na prática. Observação. O estágio supervisionado 2 se realizou na escola Nossa Senhora das Graças, fundada em 1961 e situada no bairro Dois Irmãos, na rua Gaspar Silveira Martins, número 506, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, funcionando nos horários manhã e tarde. A referida escola está localizada em um dos bairros localizados no município, atendendo a comunidade do referido bairro onde está inserida e de bairros em seu entorno. A população em seu entorno tem um poder aquisitivo entre médio e alto, onde também se encontra níveis de baixa renda. Os planos de aula ocorreram em 5 dias, sendo o primeiro dia manchete de jornal, o segundo dia um ditado silábico, o terceiro dia o hino da independência do Brasil, o quarto dia a confecção do tangram, o quinto dia hábitos alimentares e a diversidade de alimentos. Vivência do estágio. A partir desse estágio, se foi possível observar que o trabalho bem elaborado e ministrado contribui muito para o desenvolvimento da criança. As atividades de regência desenvolveram-se de acordo com o plano de aula elaborados pela acadêmica e concordados com a professora regente. Ao analisar as observações, as quais deve-se levar em consideração a faixa etária dos mesmos, uma turma de ensino fundamental, e a questão social e cultural na qual se vive a sociedade atualmente, que se demonstra em sala de aula entre os pares. O estágio traz um momento oportuno para empregar na prática todos aqueles conhecimentos adquiridos ao longo do decorrer do estágio obrigatório supervisionado, o amadurecimento como professor e o amor, respeito pela profissão. Só são desenvolvidos quando passamos pela experiência de ser professor. Sendo assim, o estágio é, portanto, um período de realidade do profissional que possibilita vivência dentro do cotidiano de uma escola, tendo conhecimento do mundo preparado, o estágio nesse processo de ensinar. Aqui eu deixo apresentado as regências e as referências que foi colocada no trabalho, o link de apresentação e uma frase que diz: por aprendizagem significativa, entendo aquilo que provoca profunda modificação no indivíduo. Ela é penetrante e não se limita a um aumento de conhecimento, mas abrange todas as parcelas de sua existência. Carl Rogers. Muito obrigada.